ficar tomando remédio para dormir, em termos de memória, né? Pegando ainda uma questão de memória, em termos de prejudicar a memória e consolidação de memória. Ficar tomando remédio para dormir, que pode possivelmente diminuir o tempo de sono REM, ou ficar sem dormir, ou quer dizer, ficar sem dormir você não tem sono REM. Você ficar sem dormir no sentido de sono ruim, picado, ficar acordando o tempo todo. Isso. Certo. O que você fez é um negócio interessante porque ele faz sentido. Porque quando a gente tem um sono ruim, mesmo se a gente não ficar a noite inteira acordado, se o sono for de má qualidade, o que é bem comum é que ele seja fragmentado, que a gente fala, né? Uhum. Então, essa fragmentação significa que existem períodos de vigília, de a pessoa ficar acordada no meio da noite, com uma frequência grande. Ela fica meio que dormindo e acordando, dormindo e acordando, dormindo e acordando. Mesmo se ela não se lembrar disso. Porque aí é bem interessante. O fato de você acordar no meio da noite não significa que você vai se lembrar disso. Porque às vezes o despertar da noite, do meio da noite, ele não é completo. Ele é parcial. Então ele não é suficiente para ativar a memória daquele próprio evento, mas ele é suficiente para atrapalhar a qualidade do sono, a arquitetura do sono. E daí? E daí que a arquitetura do sono, ela é necessário que ela seja boa para a pessoa chegar até o sono REM. Porque a pessoa, a princípio, normalmente, não vai direto para o sono REM. Tem até uma doença em que isso acontece, mas essa é outra conversa. Ela vai descendo um passinho de cada vez até chegar ao sono REM. Então, se ela tiver um sono ruim... Despacito. Se ela tiver um sono ruim, ela não vai ter um sono REM na quantidade boa. Moral da história. É melhor você dormir melhorzinho com o medicamento do que ficar dormindo mal, a princípio, quando a gente fala em consolidação da memória. Tá. Ok. Próxima pergunta. Próximo. Next. Coming up next in a theater near you. This summer. Como saber a hora de parar de tomar remédio? Quais os sinais que eu já posso ficar sem ele? Isso no caso, por exemplo, de antes depressivo e depois depressivo. Aí tem isso. E tem também o antidepressivo. Quando uma pessoa faz uso de antidepressivo, mesmo de depois depressivo, como que a pessoa sabe que ela pode interromper? Porque o que a gente vê muito, eu pelo menos vejo isso muito, você também deve ver, é quando a pessoa fala assim, o efeito antibiótico, tipo assim, tô me sentindo bem, eu vou parar, não preciso mais do remédio. E muitas pessoas, elas falam, não, então tá, vou esperar o médico falar. E aí fica assim, acho que o médico esqueceu de mim. Porque já tem um tempão... E aí eu vou lá na consulta, pego a receita, vou embora pra casa e ele não fala nada em termos de... Tá aí de novo o plano de tratamento, né? Então, como que a pessoa pode saber qual é a hora dela começar a fazer desmame e tirar a medicação? Perfeito. Do ponto de vista médico, você vê como é importante ter essa comunicação boa, né? Se você está em tratamento e não sabe disso, dessa questão do plano, pergunta para o médico. Isso é importante. Porque a gente geralmente tem um plano, né? E a gente, em geral, não tem nenhum problema em falar sobre esse plano para o paciente. Pelo contrário, a gente quer que o paciente saiba também, né? Mas a questão é a seguinte. O medicamento, ele vai ser... a gente vai começar a pensar em retirá-lo quando a pessoa estiver livre de sintomas que atrapalhem a vida dela, quando ela estiver funcionando bem, ou seja, se relacionando bem, conseguindo produzir, trabalhar, organizar a própria vida, estudar, aí depende de cada caso, cada idade e tal, mas que estiver funcionando no geral, e quando isso estiver acontecendo durante um tempo considerável, porque assim, às vezes a pessoa está indo num tratamento e aí depois de, vou inventar aqui, 1 ano e 8 meses, a gente num mês de maio consegue finalmente deixar a pessoa filé. Aí no mês seguinte a gente já vai retirar? Não. Não é assim. Apesar de dar vontade, né? Mas não é assim. A gente já tentou fazer isso e quebrou a cara. O que é mais interessante? É a gente dar uma certa... uma oportunidade para a pessoa viver um tempo longo o suficiente estando bem.
de alguma maneira, é como se a gente desse é como se a gente desse uma oportunidade para o cérebro se acostumar a funcionar de um jeito bom. Naquele novus operandi, naquele novo modus operandi. Exatamente. O meu não tá, né? Exatamente. Funcionando bem. Não, mas aos pouquinhos a gente consegue. E aí, isso precisa ter acontecido por um tempo longo o suficiente. Uma maneira, por exemplo, interessante de pensar é em cerca de um ano. Existe uma regra interessante que é a regra dos 2 natais. Quando a pessoa passa 2 natais muito bem, obrigado, funcionando bem. E o Natal é peculiarmente interessante porque é uma Sim, época data de especial, né? ativação afetiva, exatamente. Agora, assim, o que eu costumo ver bastante é que essa situação tão confortável, tão favorável, tão positiva, ela costuma só ser possível quando a pessoa se envolve com o tratamento. Isso significa fazer a psicoterapia. Tem que fazer a psicoterapia, porque às vezes o medicamento vai até deixar a pessoa confortável. Só que aí, a chance de ela, na hora que a gente vai desmamar, se ela não tiver feito a psicoterapia, a chance de ela voltar a piorar é maior do que se ela tiver feito a psicoterapia, porque na psicoterapia você vai dizer melhor que eu, mas o que eu olho aqui como médico ela vai aprender a funcionar bem e para poder não precisar mais do medicamento. Sim. Esse é um ponto que eu ia até complementar. É isso aí mesmo, que saber a hora de parar a medicação é uma coisa que, claro, deve ser conversada com o médico, pedir opinião e falar: eu tô bem, você acha que eu tô bem? O que você acha? Será que eu tô bem? E também com o terapeuta, porque o terapeuta vai conseguir avaliar se os recursos que a pessoa tem e desenvolveu, se eles estão bem assimilados e consolidados. E não é uma coisa também que a retirada é feita assim, pá, tirou. E aí hoje eu tô com, amanhã eu tô sem. É uma coisa que você vai testando a temperatura da água. Então, Isso. quando então decide-se fazer o desmame, é um desmame. Então, tira um pouquinhozinho, vê como é que fica e se a pessoa tá conseguindo aplicar as coisas que aprendeu na terapia ou que vem aprendendo na terapia. Mesmo que ainda tenha uma longa história de terapia, de psicoterapia pela frente, às vezes já consegue reduzir ou retirar a medicação, mas testando mesmo, é igual jogo de xadrez, faz lá um movimento, né? E aí espera o corpo fazer o outro, aí faz o próximo, aí espera o corpo fazer o outro. Então, o sinal de que pode ficar sem ele não vai ser um sinal só, sem o remédio. Vai ser um conjunto. Vai ser o conjunto e também nessa conversa de feedback com o médico e com o terapeuta. Nesse A aspecto é bem percepção legal desses quando a três gente consegue pontos. juntar. Sim. Quando a gente Né? consegue ter o diálogo entre o médico e o terapeuta, a coisa fica ainda mais refinada. Devia ser do normal, né? Mas, sei lá. Aí a pergunta continua assim: quando é feita então a retirada? Ela é feita pelo terapeuta que acompanha mais de perto, que vê a pessoa ali toda semana, ou pelo médico, que eu vejo, que a pessoa colocou que eu vejo menos? Pelo médico. Na verdade, o ideal é isso, os dois conversarem um com o outro, o telefone Exato. existe. O terapeuta, Zap, né? o psicólogo, ele geralmente vê o paciente mais frequentemente, porque vê uma vez por semana, às vezes até mais, e o médico vai ver ali uma vez no mês. Às vezes, quando a pessoa está estabilizada com a medicação, nem isso. Às vezes já pega a receita para 2 meses, ou 3 meses. E então, quem vai acompanhar mais de perto esse desmame e perceber e lidar ali, geralmente vai ser o terapeuta, mas não ele que faz o desmame, é o médico sempre que faz o desmame. Até pelos efeitos que o corpo pode ter, e quem cuida de remédio é médico. Sem discussion. Agora, o médico, quando ele está atento e quando ele é mais inteligente, na minha opinião, ele vai querer utilizar as... Psicólogo! Oi? It wasn't me, it was Hein? Patricia. Foi a Patrícia. Gente, depois assistam o filme Split. Não, como é que é? Muito Fragmentado, bom, muito muito bom. bom. Mas, cara, eu altas vezes fico morrendo de inveja de vocês, psicólogos,
porque tem os refinamentos que vocês encontram no acompanhamento dos pacientes que são maravilhosos. Eu tenho profunda admiração e respeito, não é só porque estou na sua frente, porque eu falo isso para o meu psicólogo, inclusive. Vocês são feras, cara, muito legal. E aí, justamente, essa questão de aproveitar a informação que vocês dão, eu acho isso muito oportuno, muito inteligente, muito bom para todo mundo. E aí, em geral, os desmames ficam muito mais eficazes mesmo, mais confortáveis, mais seguros, mais certeiros e assim por diante. Então, eu acho que é mais ou menos por aí a resposta, né? Às vezes, uma medicação vai poder ter um efeito colateral na pessoa que pode ser, às vezes, de deixar um pouco com a psicomotricidade aumentada, ficar mais agitada, assim, e aí se o psicólogo não sabe daquilo e não está em contato com o médico, o psicólogo pode avaliar isso como uma resposta psicogênica e não é, e às vezes é o efeito da medicação ali, então, da retirada, né, da própria mudança ali. Necessário. E o paciente ele pode pedir, falar assim, olha, você pode, por favor, conversar com o meu médico, com o meu psicólogo? Pedir para o médico falar com o psicólogo falar com o médico, porque aí... Sim, o paciente pode pedir. Exatamente. Pode. Ele ajuda a fazer essa... Isso é interessante que você falou aí sobre os sintomas que podem aparecer em cada retiradinha. Pode acontecer que em cada passo da desmame, a gente tem uma pequena turbulência com algum sintominha, tipo uma tontura, uma dificuldadezinha leve para dormir, um pouquinho de, sei lá, irritabilidade, alguma coisa desse tipo, mas que seja suave, então não seja intenso ao ponto de atrapalhar o funcionamento da pessoa, e que seja temporário, coisa de um dia, 2, 3. Aí tudo bem. Isso pode fazer parte, e geralmente assim, quando é o desmame que está indo bem, que está dando certo, a pessoa tira isso de letra. Ela comenta só para dizer, não, tô só comentando que apareceu, mas realmente isso não me atrapalhou de funcionar e tal. E isso pode ser costuma ser uma coisa da readaptação neurobiológica, orgânica mesmo, né? Sim. Da saída do medicamento. Isso aí. E sabendo que vem disso, tendo esse diálogo direto e aberto e sem medo com o médico, a pessoa vai saber que vem disso. Então é igual, sei lá, ter cólica menstrual, que você sabe de onde que vem, você não se assusta e toma um remédio e espera passar. Difícil é quando a pessoa não sabe de onde vem e aí acha que é uma coisa muito perigosa.